noite, igreja! Também? Glória a Deus. Pode estar. Obrigada, gente. Para essa quinta? Amém! Ah, gente, o Senhor é bom. Estou muito animada, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando a palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para você acompanhar comigo alguns textos nessa noite. Primeiro deles, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio. Abre lá, por favor. No capítulo 28, nós leremos o verso 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. Diz assim: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. E aí ele começa a discorrer uma quantidade de bênçãos. Depois você, lendo, né, mais atento em casa, com mais tempo, esse capítulo, você vai ver que ele também vai falar depois uma sequência de coisas que são contrárias a bênçãos, que é maldição. E um pouquinho mais à frente ainda, ele vai falar a respeito de você escolher bênção e maldição para a sua vida. Você que escolhe. E não sei se você reparou, se você está acompanhando, né, aqui os nossos cultos, seja vindo frequentemente ou acompanhando por meio do YouTube, mas nós estamos falando até muito sobre a obediência nesses dias. Obediência, maturidade, não é mesmo? Amém? Você está aqui comigo nos cultos? Está vendo isso? Glória a Deus. Eu creio que essa noite não vai ser diferente, mas eu quero trazer com vocês ainda um pouquinho mais sobre esse assunto e faremos isso, né, conforme o Senhor nos orientar aí, quem for ministrar. Veja que nós lemos esse versículo, né, texto pequenininho, no Antigo Testamento, falando a respeito de obedecer. E obedecer é algo que muitas vezes a gente, embora foi ensinado desde criança, porque, né, você, quando nasceu bebezinho, bonitinho, você é criado em um sistema de educação onde você é ensinado a obedecer, naturalmente. Mas, no entanto, algumas vezes, em alguns momentos, em algumas culturas, criações, tipo de educação, ou até mesmo quando chega na fase adulta, pode ser que você, já adulto, não tenha desenvolvido muito bem esse princípio de obediência. Não é verdade? Às vezes não sabe muito bem como é que é obedecer. Ou às vezes não entendeu ele na totalidade. Eu obedeço até quando? Até que ponto? Mas eu obedeço tudo? Eu obedeço a quem? Por que eu obedeço? Não é? Porque se você ligar, por exemplo, o princípio de obediência só a um tipo de eu obedeço, senão eu vou ser punido, se você não está diante de uma iminência ou uma ameaça, você talvez se sinta livre para não obedecer. Não é mesmo? E muitas criações são assim, acredita? Pasmem. É? Ou você faz isso ou você vai apanhar. Aí também não tem muita escolha, né? Mas o que o Senhor está falando com a gente é ligado, né, esse princípio de obediência, a algo que é muito contrário de punição, ameaça. É obedecer para ter uma vida boa. Olha que maravilha! Não é? Olha só o que ele fala. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente, e fidelidade é um princípio absoluto, total, concreto. Não dá para ser fiel 95%. Fiel é fiel. Amém? Se obedecerem fielmente, então vocês serão abençoados. Veja que a vontade do Senhor, desde sempre, é de abençoar. E, claro, gente, que se perguntar para qualquer um, para a pessoa que está do seu lado agora, qual é a sua vontade? Uai, ser abençoado. Não é muito melhor?
Então, o que a gente tem que fazer? Conectar o princípio à coisa certa. Obedecer para prosperar. O que significa isso? Eu vou obedecer para que eu tenha uma jornada boa, eficiente, prazerosa, de paz, tranquilidade, onde os meus dias são frutíferos. Onde as coisas que eu faço não me cansam no sentido de eu ficar dando murro em ponta de faca e depois não ter nada. Não, o esforço do cristão, ele é um esforço que vai levar a um resultado. Que resultado é esse? Exercício de maturidade. Glória a Deus. Porque quando você aprende a obedecer desde pequenininho, mas do jeito certo, do princípio certo, você, meu filho, precisa obedecer para que você aprenda esses valores, para que vá bem a sua vida, para que as coisas que você faz deem certo. Não sei se eu conjuguei certo, não. Mas vocês entenderam. Ao contrário do que se você obedecer, você vai ser punido. Porque senão fica uma brecha muito grande nisso. E aí nós temos uma ruptura no caráter daquela pessoa. Não é? Se eu obedeço, e a opção de obedecer eu posso obedecer ou não, e se eu não obedecer, eu serei punido. Pode ser que, nesse caminho, né, muitas coisas se percam na construção de características importantes desse indivíduo. Porque senão ele pode burlar muitas coisas. Só que com o Senhor não é assim que funciona. Porque o Senhor ele nos criou com um propósito, com um objetivo. E Ele nos fez exatamente do jeito que Ele queria nos fazer. Amém? Concorda comigo? O Senhor não nos fez de qualquer jeito. O Senhor não nos fez para que a gente pudesse decidir por nós mesmos como é que iríamos operar e isso não fosse ter consequências. Porque existe um jeito certo da funcionalidade dos filhos de Deus. E esse jeito certo é viver debaixo de um propósito. Como? Sendo obediente. Olha que maravilha. E aí a gente tem que escolher. É engraçado, eu acho esse texto, depois você lê ele com calma em casa mesmo, lá de Deuteronômio. Porque quando ele fala assim, você está diante da bênção de maldição, escolhe a bênção, é para não ter margem de erro. É engraçado isso. Por quê? A gente vai lá e erra. Não é? Eu estou te dando duas opções. Duas, só duas. Não é nem 4 para você ficar muito confuso. Ai, meu Deus do céu, a B não é a certa, eu vou marcar talvez a C e a D. Não, só 2. Maldição e bênção. Mas, para aqueles às vezes que são um pouquinho mais lentos, mas escolhe a bênção, querido. Porque eu que te criei. Eu que sei o porquê que você vai nascer. Eu que sei o que você vai fazer. Eu que sei o que você é. Escolhe a bênção. Ponto. Beleza. Estabelecemos essa primeira base. Agora eu quero que você vá lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33. Abre lá para você ler comigo. Mateus 6, 33. E aqui, eu quero ler só esses 2 últimos versículos mesmo com vocês, a gente vai falar um pouquinho deles. Diz assim, eu estou lendo na versão NVT. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, ou próprias preocupações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Bom, então o Senhor falou assim, obedeçam e escolham a viver uma vida de obediência que vai trazer um resultado de bênção. E aí depois, lá o Senhor Jesus ele vai falar assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele traz aqui uma ordem, né? Algo que está falando, chamando a atenção para uma coisa que é prioridade. Busquem em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar significa devotar a minha atenção, aquilo que eu penso, aquilo que eu produzo, aquilo que eu gero, aquilo que eu faço na minha vida, em primeiro lugar, para onde? Para as coisas de Deus. E estas coisas, aí você vai ver que essas coisas são suprimento, você viver suprido, né, com roupa, comida, o que beber. Você vai ler depois esse texto também em casa. Essas coisas lhe serão dadas.
Só que eu fiquei pensando nesse negócio hoje à tarde, que ele fala assim, busca em primeiro lugar. Se é buscar em primeiro, tem coisas que a gente vai buscando também depois. Não é? Amém? Ordem de prioridade. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí, essas coisas vão ser dadas. Então, a gente busca o Senhor e não fica preocupado com a nossa sobrevivência. Maravilhoso! Pronto! Olha a bênção aí. Não fique preocupado com a sua sobrevivência. Portanto, não se preocupe com amanhã. Não fica aí preocupado com o que vai acontecer amanhã, não. Por quê? Basta as confusões que a gente tem hoje. Parafraseando a versão Aline Ferreira. Basta os problemas de hoje, os problemas desse dia. Alguém pregou aqui, acho que foi até Japa que falou, né? A validade do problema é hoje, até meia-noite. Amanhã é amanhã. Só que a gente faz o contrário. A gente, às vezes, não obedece, escolhe maldição, fica sofrendo com amanhã, não vive o hoje. Eita, tudo errado nesse negócio, tudo atropelado. E aí inverte prioridades. Não é não? Ah, não, eu mexo com esse negócio de buscar o reino de Deus e a justiça dele depois. Quando eu conseguir garantir aqui a minha sobrevivência. Mas, querido, obedeça. O que é obedecer? É eu ler aquilo que a palavra está dizendo e eu fazer. Mas não fazer de qualquer jeito. É eu fazer querendo fazer. Ah, agora ficou mais complexo. Como assim querendo fazer? Porque, às vezes, só por obedecer, você pode chegar em algum ponto da sua caminhada, e quando eu digo pode, quer dizer que vai chegar em algum ponto que você vai se sentir no direito de escolher se você obedece ou não. Porque você não está entendendo por que você está obedecendo. Não está querendo. Estou só obedecendo. E aí, vem uma coisa que mexe muito comigo, mesmo assim, desde que eu me converti. Um senso de propósito. Aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente vive. Eu acordo para quê nessa vida? Gente, isso mudou assim, o cenário da minha vida de ponta cabeça, de lado para o outro, todos os sentidos. Senso de propósito. E eu quero falar com você um pouquinho nessa noite, né? Ligando isso, obediência a uma jornada boa com aquilo que você faz no Senhor. Amém. Querendo fazer para o Senhor. Porque se a gente faz de qualquer jeito, né? Vou repetir a frase que eu disse anteriormente, a gente, em algum momento, pode achar que tem o direito de falar assim, essa vez eu não vou obedecer, não. Só que essa decisão de essa vez eu não vou obedecer, não, acarreta uma série de consequências que, de repente, podem virar 2 vezes você falando isso ou fazendo isso, 3 vezes você fazendo isso, 4 vezes, e quando você vê, não estou obedecendo mais nada. E aí chegou num estágio perigoso. Num estágio em que você está deliberadamente escolhendo maldição. Estou falando rindo, mas você está entendendo, né? Não está mais vivendo nas bênçãos do Senhor. Aí, gente, o coração fica acelerado. Mas fique tranquilo, fique calmo. Eu sei que você não é essa pessoa. Eu sei que você está aqui vivendo, buscando o Senhor, desejando conhecer mais e mais a palavra dEle, para que você possa estar cada vez mais dentro da vontade dEle. E dentro da vontade do Senhor, nós temos tudo que nós precisamos. Tudo. E eu ainda digo mais, não só o que a gente precisa, mas aquilo que a gente nem precisa, mas o Senhor é tão bom que Ele dá de presente. O Senhor é maravilhoso. Ele nos deu vida abundante. Abundância não significa pouquinho, contado. Eu tenho 30 dias no mês. É 1 para cada dia. Não, abundância é exagerado. Mas para quê? Para um propósito também. Porque quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente chega, né, cada um com a sua situação, com a sua demanda, com o seu jeito de viver. E aí, o que a gente tem que entender, primeiramente, é que o jeito que eu vivia antes não serve para essa nova vida. Ponto. Por quê? Quando eu estabeleço isso na minha vida, eu ajudo a mim mesmo, né, no caso você mesmo, a tomar decisões diárias de querer obedecer. Por quê? Se a vida que eu tinha antes não serve para o que eu tenho que viver agora, porque eu reconheci o Senhor Jesus como o meu Senhor, e Senhor é aquele que tem o senhorio sobre a sua vida, e, né, Ele nos salvou, quer dizer que eu tenho que deixar a capinha, a roupagem, o pensamento, a linguagem, tudo da antiga criatura para trás, e fazer morrer isso todos os dias, para que
a roupa nova de Cristo começa a servir em mim. Está lá, é minha. Mas eu tenho que fazer caber. Como que eu faço isso? Fazendo morrer todos os dias aquilo que não pertence a Cristo. Pensa só comigo. O Senhor fala que daquilo que a gente ligar na terra vai ser ligado no céu e vice-versa, não é? Eu fico pensando nesse paralelo. Significa que se você está vivendo alguma coisa nesse mundo que não tem no céu, não é para a gente. Não dá para ser para a gente. No céu tem pobreza? Tem miséria? Tem doença? Então pronto. Ficou claro aqui o que o Senhor Jesus fez, não ficou? Amém? Então a gente tem que viver como? Segundo aquilo que foi ligado no céu. E aí, muitos, por não conhecerem essa realidade, vivem dentro de igrejas frustrados. Mas não é o nosso caso aqui. Não é. Eu sei disso, porque eu estou aqui todo culto. E o que eu não estou, eu ainda escuto no YouTube. Agora, a consciência de propósito que a gente tem que ter e buscar isso o tempo todo faz parte, né, de buscar o reino de Deus e a sua justiça? Sim ou não? Sim. Sim, gente, tá. Obrigada. Então, quer dizer que isso é uma coisa importante e se torna prioritária. Amém. Ponto. Essa noite eu não quero que vocês saiam daqui com pensamento triste, cabisbaixo. Ai, meu Deus, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu vou fazer no corpo de Cristo. Não, não é isso não. Mas essas coisas têm que ser ditas e várias vezes para que você que ainda não despertou isso, comece a entender e despertar. Porque se a sua vida não está seguindo esse curso, né, de colocar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa trocada. E você, obviamente, não vai viver as coisas que o Senhor tem para você, ou quer que você viva, que são as bênçãos dele, né? Uma vida de bênçãos. E aí, lá em Tiago 1:25, diz assim: se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e se a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Aqui também, para mim, é uma conjectura, uma junção do que o propósito do Senhor traz para as nossas vidas. Mas é de que tem uma parte muito grande do que você faz. Observar atentamente a lei perfeita que os liberta. Qualquer lei? Não. Ele está falando da lei de Moisés? Não. Ele está falando da lei de Cristo, do mandamento do Senhor, do amor. O que veio para te libertar? O que veio para trazer para você vida nova, plena e abundante? O Senhor Jesus, a expressão exata de quem Deus é. É disso que ele está falando. Observa atentamente essa lei. O que Jesus é, o que Jesus faz, é isso que eu preciso ser, é isso que eu preciso fazer. E a gente vai ver Jesus, ele fazendo uma construção maravilhosa de obediência, de submissão, e cumprindo o propósito dele aqui na Terra, no tempo que a gente tem de conhecimento aqui dos evangelhos. E aí, você também, né, pessoa que gosta de estudar a Bíblia, imagino que você já tenha lido os evangelhos, ou você vai começar a fazer isso a partir de agora, para você ver, então, essa figura de Cristo. E aí, começar a agir como ele. Dentro disso, veja que nós colocamos, né, um caminho de obediência, de prosperidade, de bênçãos, daquilo que o Senhor deseja para nós, ou seja, o propósito dele, de prioridade de buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. E agora, olha só o que o Tiago fala: perseverem nela e se a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram. Mas como é que funciona isso? É só você não esquecer o que ouviram? Aqui eu gosto de pensar assim, tudo aquilo que eu escuto e que é a palavra, eu não posso só ouvir com o sentido de dar ouvidos, entrando ali nos meus tímpanos, criando um negócio que passou no meu cérebro e eu recebi a informação. Aquilo que ouviram é aquilo que eu dei ouvidos. Aquilo que é a perfeita lei que me liberta. Aquilo que eu aprendi, ouvi e coloquei em prática. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Está muito? Amém? Então tá bom. Amém. Tem mais texto, gente. Fique acordado aí. Então, sim, não pode esquecer. Não pode esquecer, então você ouviu, você aprendeu, você pratica. E aí, você então vai ser feliz no que fizer. Ai, meu Deus. Vê se não é um Deus lindo. Feliz no que quiser. Ah, mas não acaba aí não, gente.
dentro do propósito do Senhor, daquilo que Ele te pedir, te direcionar, te instruir para fazer, você vai se sentir a pessoa mais completa desse mundo. Aí você pode parar e pensar assim, Aline, mas assim, eu já estou vivendo o propósito do Senhor, tenho certeza que é isso, eu não fico tão empolgada assim, estou vivendo por obediência. Você está querendo? Te pergunto. Está querendo fazer? Porque se você começar a querer, muda. Ajuda demais. Uma coisa que o pastor Paulo ensina muito para a gente, em treinamentos, né, ministeriais, na vida diária, é que tem uma parcela de que a gente precisa acreditar no potencial que as pessoas têm. Tem uma parcela que aquele, né, que está mais maduro espiritualmente, olha para aquela pessoa, vê o que ela é em Cristo e acredita nela. Só que esse trabalho ele não se conclui do plano A, né, que a pessoa sai do plano A, para avançar a maturidade se ela nem quer acreditar naquilo que a gente está vendo. Então, a pessoa tem que querer. Se ela não quiser, nada acontece. Aí a gente faz muita força, muito desgaste, e a pessoa não andou só 5 milímetros e olha lá. E aí depois é pior, porque ela fica achando que ela é a pessoa mais frustrada do universo. Tem que querer. Entender que a vontade que o Senhor tem para você tem que passar a ser a sua vontade. A sua vontade número 1. Ô, gente, o Senhor tem vontade boa, viu? É impressionante como a coisa é boa. Eu quero ler com você rapidamente Lucas, no capítulo 5. Vá lá. A partir do verso 1. Aqui a gente vai ver uma situação entre Jesus e Pedro, o chamado de Pedro, na verdade. E eu quero ler com você, bem rápido, para a gente poder passar aqui por essa história. Diz assim, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus estava lá, perto do lago, e tinha muita gente querendo ouvir aquilo que Jesus estava ensinando, e aí ele faz um negócio. Ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. A gente já aprendeu aí que as pessoas que pescam lavam as redes depois da pesca para poder guardar as redes. Então, eles já tinham feito algum trabalho. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Simão aqui é Pedro, viu, gente? E aí pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Para a questão de eco, o povo conseguiu ouvir ele. Inteligente. Tendo acabado de afastar-se um pouco da praia, então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforcemo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Pedro, aqui, ele só fez um negócio. Ele fez o quê? Obedeceu. Eu já fui lá, já fiquei a noite inteira tentando pescar, estou lavando as redes, estou cansado, parei para poder te ouvir, pegou meu barquinho emprestado, mas, já que você falou, eu vou lá. Vou lá, pesquei a noite inteira, vou lá. Quando o fizeram, quando o quê? Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Parece que foi peixe demais. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Agora, vou parar aqui um pouquinho com você. Veja que interessante. Pedro, nesse momento, né, o contato que ele tem com Jesus é mínimo ainda, e aí ele faz uma coisa que Jesus mandou ele fazer, ele tem uma pesca milagrosa, né, conhecido com esse termo, pescou muito, encheu o barco dele, o barco lá de Zebedeu, não sei o quê, a ponto dos barcos quase afundarem, foi peixe demais. Talvez eles não tenham vivido isso antes na vida deles, eu não sei se viveu depois também, essa galera aqui. Mas
Pedro chega diante de Jesus com uma atitude que eu fico pensando. Ele falou assim com Jesus: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pedro tinha uma visão dele. Pedro reconhecia algo nele. Olha, o que você fez, e lógico que Pedro estava ali, né, de bandinha assim, ouvindo o que ele estava ensinando antes, pelo barco. Pedro, ele dá um indício de que eu vou obedecer, porque foi você que falou e eu reconheço em você alguma autoridade. Pode ser que ele nunca tinha visto ensinar ou falar as coisas que Jesus estava falando. A gente não tem um discurso, mas se você for fazer uma leitura atenta às Escrituras, Jesus ele tinha uma pregação. Né? Ele veio anunciar o reino. Ele veio trazer a mentalidade de uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de bênçãos no Senhor. Então, eu imagino que ele não estava ensinando uma coisa diferente. Por mais que a gente não tenha esse discurso aqui registrado. Então, Pedro escutou aquilo, obedeceu a esse homem, e aí, no final, antes de Jesus falar alguma coisa, ele fala assim: eu não posso ficar perto de você, porque eu sou pecador. A gente sabe, na Nova Aliança, que nós não temos essa mentalidade. Nós não somos pecadores. Amém? Nós somos a justiça de Deus. Se você ainda não está matriculado no Rema, não perde tempo. Vamos começar as aulas amanhã, nossa aula de abertura. Você vai entender isso assim, com riqueza de detalhes. Então, Pedro ele tinha uma consciência de quem ele era. Eu sou um pecador. Até ali tudo bem, ok, né? Jesus não tinha morrido ainda. Beleza. Agora, isso aqui me desperta uma coisa, que é sobre algo que eu comecei a falar um tempinho atrás. Quando a gente está diante do Senhor, e eu sei que a gente vive e fala, né, tudo pela fé, e a gente precisa fazer isso, só que viver e falar pela fé não significa negar a situação pela qual a gente se encontra nesse momento. Agora, não é de pecador, amém? Mas pode ser que você está vivendo alguma outra coisa no seu caráter que precisa ajustar para ficar igual ao de Cristo. O que Pedro estava falando ali é: eu não posso ficar perto de você porque eu não sou igual. Eu não sou digno. Não é? E o que é que a gente está vivendo, passando agora, nesse momento, que não está tão legal assim, tão parecido com o que Cristo é? É porque a gente, às vezes, quer mascarar uma vida de viver pela fé e só declarando as coisas futuras, como nós seremos, como o Senhor nos viu. E tem que acontecer, gente. Amém? Só que eu não posso fazer isso e andar lá bonitão pela rua, esquecendo de olhar para mim agora e limpar o que está precisando limpar, para que eu possa chegar lá. Por que eu estou falando isso? Porque a gente obedece, porque a gente vive segundo o propósito do Senhor, porque a gente tem uma vida abençoada. Amém? Não está nada fora desse conceito aqui, não. Embora tenha algumas pessoas pensando que está. Mas não está, não. Por quê? Se eu entendo essa essência de que eu preciso viver uma vida de obediência ao Senhor, e eu me submeto àquilo que o Senhor Jesus veio para fazer, automaticamente eu preciso parar e pensar nesse estágio que eu estou vivendo agora, antes de querer ficar avançando para o próximo, sem resolver o que eu estou precisando resolver agora. Isso é maturidade. É eu me parecer cada vez mais com Cristo. O pastor Paulo a gente estava ali em reunião agora, às quintas-feiras algumas a gente tem, ele estava ensinando justamente isso. Maturidade não é a maturidade que a gente vê conceitualmente no mundo, não quer dizer idade avançada, não quer dizer expertise para alguma área, para alguma coisa, por uma situação que você viveu. Quer dizer o meu caráter se ajustando para se tornar cada vez mais parecido ao de Cristo. E nesse processo a gente tem que sim parar e prestar atenção o que é que a gente está fazendo. Vamos lá. Veja só. Depois disso, vou voltar aqui para o texto, versículo 9. Pedro fala esse negócio para Jesus. E aí, versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eles estavam, assim, absurdados com aquele negócio que aconteceu. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então, Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Ô Pedro, eu estou entendendo o que você está dizendo. Mas não fica com medo, não. Porque você não vai mexer com isso mais. Agora você vai fazer outra coisa.
Agora eu vou te dar um propósito. Agora você vai viver por algo que vale a pena viver. Agora você vai entender o que é que eu estava falando ali, provavelmente. Você vai ser pescador de homens. Agora, se Pedro, eu fico pensando muito assim na história. Se Pedro não tivesse nem lá atrás lançado as redes, quando Jesus falou, será que chegaria nesse ponto aqui dessa conversa? Óbvio que não, né, gente? Porque eles não iam ver a pesca milagrosa, não iam ficar perplexos, Pedro não ia ver o que aconteceu, não ia se sentir assim, meu Deus, você é tão diferente de mim, o que eu faço agora? Nada disso teria acontecido. E aí é que está o negócio de obedecer. Porque se eu escolho onde eu vou obedecer, quer dizer que eu sou desobediente. Amém. Glória a Deus. Não quer dizer que eu sou obediente às vezes, quer dizer que eu sou desobediente e que eu não estou caminhando para a maturidade. Porque eu estou agindo como uma criança. Que eu só obedeço se você falar que vai me punir. Que eu só obedeço se você falar, se você desobedecer, você vai ter maldição. E aí, meus amigos, queridos irmãos, as coisas do reino não funcionam assim. E aí a gente começa a viver no loop, né? num ciclo vicioso de eu começo a fazer as coisas, aí eu avanço um pouquinho e não termino, aí eu avanço um pouquinho e não termino, e às vezes começo a fazer 1 milhão de coisas. Mas a caminhada do Senhor, ela é contínua. Não quer dizer que nessa caminhada contínua você não vai fazer algumas coisas diferentes. Não é isso. Mas no Senhor, as coisas elas vão evoluindo. E para ter evolução tem que ter constância, tem que ter perseverança. Eu acho uma coisa, um padrão, né, que é maravilhoso, essas pessoas que dão muito certo na vida, e aí, tanto cristão, não cristão, se você for conversar com eles, eles vão falar assim, como é que foi lá a sua jornada, a caminhada? O próprio pastor Paulo já contou isso diversas vezes a respeito de quando eles vieram para Montes Claros. O que é que tinha na receita do bolo todo dia? Perseverança, constância. Não podia ter um dia de inventar moda. Porque isso atrapalha, porque isso é escolher obedecer. Fidelidade, obediência, lealdade, são princípios e valores de conceitos absolutos. Tudo bem, Aline, mas é porque eu estou chegando agora, eu estou assim, me limpando aqui, mas o outro lado está precisando de uma atenção, daqui a pouco eu chego lá. Tudo bem, está querendo querer. Maravilhoso! Daqui a pouco você chega lá e resolve tudo. Agora, ou eu querer um pouquinho, e amanhã eu não quero mais. Já sei, é porque não deu certo hoje. O Senhor falou assim, gente, calma, a cada dia tem seus próprios problemas. Vocês estão sofrendo aí antecipado, pensando no amanhã, resolve de hoje. E aí a gente consegue ser constante. Ai, Deus, amém. Já reparou quem vive uma vida muito ansiosa, né? As pessoas que vão lá no futuro, geralmente têm essa tendência de não conseguir viver o presente. Porque estão pensando muito lá na frente, mas esqueceu de caminhar aqui para poder chegar lá. E aí, isso não tem a ver, gente, com você pensar no amanhã, você planejar, você ter previsibilidade. Isso é inteligência. A gente trabalha com isso. Mas eu não posso devotar a minha prioridade em viver aquilo que vai ser amanhã sem viver o processo de hoje. Porque senão eu vou chegar em algum momento que eu não vou obedecer. Porque eu não vou ver valor na obediência disso aqui, no ponto A, sendo que eu estou querendo viver o ponto Q, que está lá na frente. Lá na frente. Então, Pedro, não tenha medo. Então, meus amigos, meus irmãos, não tenham medo. Às vezes a gente está diante de alguma situação e a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, isso aqui é muito grande, isso aqui é muita coisa. Vamos resolver o de hoje? Se tem uma coisa que me ensinou nos últimos dias da minha vida, foi isso. Vamos resolver o de hoje. A gente dorme amanhã, a gente resolve de amanhã. E, libertador, viu? Amém. Vamos começar a entender isso. E aí, por que é que o Senhor... Meu tempo sumiu aí, eu me perdi. Eu não sei. Me ajude. E aí,
quando a gente fala disso, né, de Pedro acolhendo, então, esse propósito, e aí o pastor Paulo também estava falando ali um pouquinho sobre isso, Pedro ele tinha algumas atitudes antes dele, antes do Senhor Jesus morrer, né, e ele ter a vida de Cristo habitando nele, que depois que ele nasce de novo, depois que ele tem Cristo plenamente nele, ele não faz mais. Porque ele vai vivendo uma vida constante em maturidade. Você vai ver depois Pedro exercendo o chamado, exercendo o ministério dele. Então, a gente vê que uma decisão mudou tudo. Só que, preste atenção nisso, às vezes a gente está tão preocupado com o amanhã, porque eu quero crescer, porque eu quero prosperar, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu quero fazer aquilo, e não tomou uma decisão básica no hoje. Você não prospera porque o Senhor vai derrubar rios de dinheiro na sua vida. Você prospera por manter a decisão de ser obediente a Ele todos os dias. Todos os dias. A prosperidade ela vem por uma coisa, por uma decisão. A mudança de vida ela vem por uma coisa, por uma decisão. Eu estava estudando, gente, eu sou leiga no assunto, muito leiga, eu não estudei a fundo, profundamente isso não. Mas a capacidade do nosso cérebro de reconhecer padrões e mudar comportamento. E aí, o textinho que eu li lá, estava falando assim, para que haja essa mudança, a primeira coisa, a gente reconhece o estágio que a gente está. Olha lá, Pedro. Jesus, estou muito diferente, viu? Sou esse aqui. E aí a gente reconhece isso, e aí então, você consegue pensar em mudar quando você tem uma força muito grande dentro de você, falando que isso que eu sou agora, eu não quero ser mais. Não quero. Uma consciência de que aquilo que você está vivendo não é o que é para você viver. E propósito vem trazer justamente isso. Não adianta, gente. Tem gente que fala assim, mas é porque eu vivi uma vida toda errada, porque eu não conheci o Senhor antes. Tudo bem, há tempo de misericórdia. O Senhor faz isso, o Senhor é longânimo, Ele é maravilhoso. Só que, se a gente não prestar atenção naquilo que a gente já ouviu, já recebeu, de repente já até praticou, mas parou por algum instante, a gente está vivendo uma vida de desobediência. A gente precisa ser constante, linear naquilo que a gente está avançando na palavra. E o propósito vem por justamente esse ponto, de que eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, eu tenho algo que é divino para a minha vida, que o Senhor tem para mim, e eu tenho que correr até lá. E aí, correr até lá vai exigir que você mude comportamento. E como que você muda comportamento? Aprendendo o comportamento certo. Onde que está esse negócio, Aline? Na palavra. É por isso que a gente coloca tanta força para você estudar no Rema, para você fazer o Rema. Eu poderia aprender isso só vindo nos cultos. Olha, se você ficar vindo aqui 30 anos sem faltar culto nenhum, pode ser que você consiga aprender um pouco do que a gente ensina em 2 anos. Ponto. Você quer esperar esse tempo todo? 2 aninhos. Gente, 2 anos. Os meninos estão nascendo aprendendo a falar. 2 aninhos só. É rápido. E aí você fazendo rema mais rápido ainda, porque assim, a rotina fica acelerada. Você passa que nem viu. Por quê? Conhecendo o jeito certo, você vai conseguir ter a ferramenta certa para mudar. Para viver uma vida obediente. E aí você vai prosperar segundo os padrões e princípios da palavra, que é uma constante. A gente, às vezes, acha que pela fé, só porque eu vou declarar que vai chegar isso, vai chegar aquilo, sem eu entender tudo que isso traz, o por trás de tudo, que também é mudança de caráter, arrependimento todos os dias, as coisas vão acontecer. Mas a gente precisa viver a palavra como um todo. É claro que tem coisas que vão ser assim, né? Um estalar de dedos e pronto. Apareceu na sua vida, porque o Senhor faz isso. Agora, vai ser toda vez assim? Não. É uma constante. Você começa, você caminha, você aprende isso, você pratica, você repete. Aí você repete de novo, e repete de novo. Até que esse seja o padrão correto para que você possa viver. Que é o que estava falando lá da mudança de comportamento segundo os princípios da neurociência. Você tem, então, que entender, você tem atenção naquilo que você está fazendo, naquilo que você quer mudar, e aí você vai repetir
Repetir. E aí depois tem uma emoção atrelada a isso. E a emoção aqui eu entendi e posso falar com vocês que é justamente o colocar do propósito. Que é uma emoção, que é uma motivação. Porque agora eu não acordo só para poder trabalhar, dar uma condição boa para os meus filhos, para minha esposa ou para o meu esposo, ter momentos de lazer e morrer. Oh, que vida miserável. Se tem alguém assim, gente, corre, muda, porque não é bom. Não, agora eu acordo para eu poder exercer o chamado que o Senhor me deu nessa terra. Que para todo mundo, o básico é falar de Jesus. Para todo mundo, o básico é explicar que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que ninguém pereça, mas aquele que nele crê tenha vida. E vida eterna, ou vida plenamente. Que o Senhor não veio para condenar esse mundo, mas para salvá-lo. Se o que você faz hoje, na vida, neste momento, está de acordo com esse propósito, você está bem. Começou. Mas se não, vamos correr. Para poder pegar aqui a porta de entrada. Viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Para despertar Cristo nos outros. E aí é claro que você vai ter também depois a sua função, o seu chamado, o propósito micro, né? Que é aquilo que tem a ver só com você. E que vai estar dentro da vontade do Senhor para poder abençoar o corpo. Amém? Me fala aí quanto tempo tem rapidinho. Tá. 7? 7, obrigada. E aí, então, a gente vai lá para Romanos 12. Dá tempo. Romanos 12. Já que a gente está falando de mudança de comportamento, para que você possa viver uma vida abençoada, de obediência ao Senhor. Romanos 12, ele começa com um textinho básico, padrão que você sabe, que você conhece. Irmãos, não vamos nos amoldar ao padrão desse mundo. A gente tem que se oferecer como sacrifício santo, vivo, agradável ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional. E a gente tem que mudar tudo para poder viver a vontade de Deus. No verso 3, ele fala assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Para mim, isso aqui também fala muito sobre maturidade. Você sabe quem você é. Você não se acomoda nesse estágio, né? Nesse momento da sua vida, mas com essa consciência, você sabe que você pode melhorar. Porque quando você vem cheio de si, você acha que você já experimentou de tudo, já fez de tudo, e não tem nada mais para poder acrescentar na sua vida. E aí você não recebe de ninguém. Você não participa da vida de ninguém. Não partilha de coisas boas com ninguém. Então, realmente, é ter maturidade. Assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, não é? A mão faz uma coisa, o pé faz uma, a boca faz uma, a orelha faz outra. Assim como todos nós temos um corpo, e cada um tem muitos membros, e os membros fazem funções diferentes, assim também em Cristo nós somos muitos, formando um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, aqui, a comparação que o apóstolo Paulo vem fazer é justamente de que, agora que você entendeu, que você vai renovar a sua mente, que você vai viver para Cristo, você entende que você vive junto. Com quem? Com o corpo de Cristo. Com os que pensam igual, com os que falam igual, com os que estão indo para o mesmo propósito coletivo, que é se tornar como Cristo. Aí essas pessoas que estão fazendo essa mesma caminhada, olha só o que acontece com elas. Nesse corpo, temos diferentes dons presentes do Senhor, de acordo com a graça que nos foi dada. Não vem de você, isso vem do Senhor. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. E aqui ele vai falar agora sobre alguns aspectos e características de coisas que precisam operar dentro do corpo de Cristo. E eu ainda estou falando sobre obediência e uma vida de bênçãos e uma vida de prosperidade. Amém? Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se tem o dom de servir,
sirva. Se é de ensinar, que ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Veja que são coisas que precisam estar existindo no nosso meio. E aí, veja bem, se a gente não entende o senso de propósito, de eu tenho algo que eu preciso fazer no Senhor, a gente não consegue começar a viver junto. Porque se você não entende isso, que é algo divino, certamente vai ter alguma coisa dentro disso aqui que está falando que é divino, que vai incomodar a gente. Quer ver uma coisa que incomoda, às vezes, muita gente que não entende senso de propósito, que não entende o que o Senhor quer? Dom de contribuição. Ah, por quê? Fulano tem ou não tem? Que negócio é esse? Aí não consegue andar junto, porque não tem acordo. Se um tem o dom de contribuição e tem que contribuir generosamente, gente, prosperidade financeira vinda, né, através desse dom, significa que você é uma pessoa que é tipo um CD, sabe? Centro de distribuição. Sabe? Não é esse, não. Não é esse que fica rodando, não. Os meninos mais novos não sabem nem o que é um CD, gente. Centro de distribuição. Quer dizer que chega muita coisa em você, mas você escoa para muitos lugares. Para quê? Para cumprir o bom propósito do Senhor, que é o quê? Que todos conheçam a Cristo. Só que aí se tem um que não está entendendo isso, aí a gente corre vários riscos. Rivalidade, comparação, porque eu não concordo que fulano fez isso. Mas numa igreja saudável e uma igreja do Senhor, com o corpo de Cristo operando, bem ajustado, para crescer cada vez mais, para parecer com Cristo, isso não pode acontecer. E não vai. Por quê? Porque isso fica danoso. Só que a gente precisa começar a buscar, a falar assim, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu aceitei, eu vou obedecer em tudo. E aí, quando a gente parar de inverter as prioridades, lembra que eu comecei falando lá, Mateus 6? Quando a gente parar de inverter as prioridades e a gente parar de buscar o básico, o Senhor vai nos dar o básico e vai nos suprindo muito. Por quê? Eu parei com aquela mentalidade antiga, lá atrás, de que eu tenho que nascer, crescer, trabalhar, sustentar minha família e morrer. Essa conta está no processo, né? E aí vive nisso. Agora, quando eu entendo isso, quando eu falo assim, Senhor, eu vou te obedecer em tudo, tudo mesmo. Então, vai lá, começa, contribuição. Senhor, mas eu não estou tendo, não. Vai, eu te falei para fazer, você não falou que ia obedecer? Só que a gente às vezes fica querendo usufruir de parte daquilo que o dom dá, sem exercer o dom por completo, não sendo obediente. Canal, gente. A gente é canal para o Senhor de tudo. E eu não estou falando, aqui eu dei o exemplo do dom de contribuição, mas é de tudo. De tudo que o Senhor faz. O Senhor nos ungiu, assim como Ele ungiu Jesus para andar por todo lugar, ensinando, pregando, curando enfermos, expulsando demônios, ou seja, fazendo um estrago nesse mundo que é de Satanás e trazendo a cultura do reino, que é uma cultura de obediência. Aí agora você vai lembrar assim, às vezes tem gente torcendo o olho, meu Deus do céu, obediência, eu não fui ensinada, eu não aprendi, eu não queria ser, eu não quero ser obediente, eu quero ir embora daqui. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O Danilo já subiu, quer dizer que o 7 já foi. Então eu tenho 10. Aí. Obediência. Porque na obediência, aí você começa a conviver com o outro que tem o dom e que esse dom se ajusta ao seu. E aí, gente, oh Deus. E aí a gente começa a ter um negócio dentro da igreja que faz tanto barulho, que cheira tão bem, que é tão bom, que gente que está passando lá fora, correndo, vai fazer uma caminhada, fala assim, eu vou ter que entrar aqui. É igual a padaria de manhã cedo. Às vezes você não vai nem querer comprar pão, mas o cheiro está tão bom do pão que está assando, que você fala assim, vou ter que passar.
E aí sua vida começa a dar testemunho de quê? Da sua riqueza? De casa que você tem? De carro? Não. Começa a dar testemunho da obediência que você teve no Senhor. E é isso que a gente tem que ensinar. O pastor Rodrigo pregou no domingo, ele falou sobre isso, né? Sobre as finanças na família, sobre a obediência, sobre aquilo que as riquezas financeiras nos propõem, mas como algo que não vai mostrar que eu sou só rico. Vai mostrar que eu tenho isso, mas o mais importante não é ter isso, é porque eu tenho o Senhor. É porque não foi eu sozinho não consegui fazer. Ah, Lili, mas você não sabe, eu já tenho tudo isso e eu nem tinha o Senhor antes. Maravilha, glória a Deus, você já chegou num ponto bom, você já consegue ser dispenseiro assim, ó, de larga escala. Bom demais, maravilhoso. Quer dizer que você não vai ter que viver processo? Não, vai viver a partir de onde você chegou, obviamente. Obediência, disciplina. Gente, tem um trem que às vezes dói na nossa vida, é disciplina, né? Só que quando a gente entende que a gente precisa mudar e toma a decisão, a única decisão, que é a mais importante de todas, que é a de mudar tudo, a gente sangra para poder cumprir. Se você começa a viver um processo que está doloroso demais, está difícil demais, ó, tô limpando isso aqui, ai meu Deus, menti, eu não minto mais, agora eu devo ficar falando a verdade, ou coisa boa, maravilhosa, porque aí você está livre. Ah, que se antes eu enrolava, agora eu não enrolo mais, porque se antes eu era trambiqueiro, não sou mais. Tem várias coisas aí, né? Aí você começa a atrair as pessoas, não para aquilo que você tem, para aquilo que você recebeu do Senhor. Porque antes não estava conseguindo fazer sozinho não, gente. A gente tem que começar a entender, parar para poder pensar. E eu sei que tem muita gente que não foi ensinada a pensar. Isso para mim é coisa recente, de 5 anos para cá. Pensar nas coisas. O porquê do porquê do porquê. Não no sentido de eu vou pensar para eu refutar isso e eu não vou fazer porque eu sou assim e eu não quero mudar. Não, porque assim, você, me desculpe meu português rebuscado, está sendo só idiota. Não pode. Você tem que pensar para poder falar, eu estou aqui, mas eu quero estar lá. Lá onde? De qualquer jeito, onde você pensou, onde você sonhou? Não. Onde o Senhor está vendo. Gente, e é inteligente pensar que o Senhor tem para você coisas muito maiores do que você pode ter pensado e você tem até a capacidade de pensar muito grande. Tem coisas que eu vivo na minha vida, assim, que eu não tinha nem condição de ter pensado, não. E eu sei que esse não é o final. Só que é uma decisão. É uma decisão de que você tomou e de repente as coisas no reino do Espírito começaram. E aí as pessoas estão lembrando de você onde você nem foi, talvez. Mas ouviram falar. Não, fulano é prestativo, né? Fulano faz bem. Olha lá, ele faz tudo direitinho. Chega no horário. Maravilhoso. É limpinho. Tem isso também. E aí começaram a falar de você. E de repente veio uma oportunidade. Ou de repente, Deus. Comigo foi assim. Eu tava só vindo aqui. Converti. Tava vindo, já tinha começado a fazer o rema. O pastor Paulo vai viajar de férias. No caminho, tá orando com Nath. Glória a Deus. Lembrou de mim. Eu fiz alguma coisa? Eu tomei só uma decisão lá atrás. E assim, lá atrás foi muito curtinho na época. Só. De eu quero largar tudo que eu vivia antes. Mas eu vou avançar, eu não sei nem o que é que o Senhor tem para mim, porque eu não sabia mesmo não, gente. Mas uma decisão. E de se manter nisso. Todos os dias. Porque todo dia vem alguma coisa para poder tentar te desanimar, tentar te derrubar, tentar falar que, você achou que ia, mas agora não vai não. Vai! Vai sim! Por que não? É claro que vai. Por quê? Você está vivendo em obediência. Cumpre os princípios da palavra. Tá colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Está suprido, abastecido, não tem que ficar pensando, meu Deus do céu, o que eu vou dar para os meninos comer amanhã? Não, está tudo certo. O Senhor proveu. E aí, querido, você começa a falar assim, então agora eu tenho que mudar isso aqui na minha vida. Isso aqui. Vou obedecer, vou mudar. Vai doer? Vai, mas tem que mudar. E aí mudei. Ufa, glória a Deus. Amei. E tem outro lá na frente, A gente não para de mudar, não. Glória a Deus. Porque se um dia parar, você já sabe, né?
Só que vai ficando melhor, por quê? Vai ficando mais perto da luz perfeita do dia, que é Jesus. E aí, você tá correndo na avenida e gritando, eu não vou quebrar, eu não vou quebrar. E aí, de repente, você tá no seu quarto, você tá lá orando, e a pessoa do apartamento de baixo fica assim, ei, como é que você ora? Cadê ela? Maria tá por aí. De repente começam a falar de você, de repente você tem um emprego que você não esperava antes. E aí você começa a prosperar financeiramente também. E aí você começa a falar assim, ó, agora tá dando pra poder fazer mais, porque antes eu já fazia, né? Porque se obedece em tudo, lembra? Se obedece em tudo quer dizer que você já era generoso antes. Quer dizer que você já era dizimista, fiel. E aí você vai aumentando, fluindo, você vai aumentando, vai vivendo o processo. Ah, gente, coisa boa. Propósito é a gente decidir todos os dias andar em obediência, viver em obediência, para que a gente chegue à maturidade mesmo, para que possam olhar para a gente, assim como o apóstolo Paulo diz, me imitem, porque eu estou imitando Cristo. Até eles puderem falar isso também. E aí a gente, todo mundo caminhando junto, fazendo tudo isso aqui, dando ânimo, contribuindo, exercendo liderança, misericórdia, sendo alegre, preocupando com o dia de hoje, porque hoje amanhã vai chegar, amanhã a gente vê ele. Mas hoje a gente não vai desanimar. Hoje não. E amanhã continua sendo o hoje e amanhã que a gente não vai desanimar. Não vai. Vamos ficar de pé? Vamos levantar. Vamos dar graças ao Senhor. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida e que Ele tem feito. Comece a render graças ao Senhor por cada coisinha que você está lembrando aí agora, o Espírito Santo te trazendo, que você decidiu obedecer. Lembra como é bom. Lembra. Forma essa imagem na sua cabeça agora, na sua mente. Ah, Aline, mas aquela decisão de obedecer não foi boa não, mas o resultado foi maravilhoso. Olha só a recompensa. E aí você muda o padrão, muda o comportamento. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada, Pai, pela sua palavra segura, viva e eficaz. Obrigada, Pai, porque o Senhor colocou diante de nós bênção. Porque o Senhor nos instrui o tempo todo a sermos obedientes. Porque o Senhor nos leva para o caminho que o Senhor deseja. Pai, obrigada por essa igreja unida, caminhando cada vez mais em santidade, para maturidade e plenitude em Cristo. Obrigada, Senhor, por todos os dons em operação e manifestação neste lugar. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai trazer pessoalmente, particularmente para cada um daqueles que estão aqui, como seus filhos e filhas amados. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que a gente já conseguiu limpar do nosso caráter. E tudo aquilo que vai ser colocado diante de nós para que a gente possa fazer também e sermos encontrados, Pai, íntegros, maduros, perseverantes, dando prova da existência da nossa fé no Senhor. Ah, Paizinho, obrigada. Porque nós sabemos, Pai, que a nossa vida não acaba aqui. Porque nós sabemos que a nossa vida não termina neste mundo, mas que estamos caminhando para a eternidade. Que as coisas de hoje não são mais importantes do que aquilo que a gente vai viver com o Senhor quando o Senhor chegar. Oh, obrigada, Senhor. Porque o Senhor colocou em nós espírito de ânimo, de equilíbrio, de ousadia, de intrepidez. Porque nós não vamos ficar calados diante de nenhuma circunstância, mas assim como o Senhor disse, nós vamos fazer. Nós vamos avançar. Ah, querido. Nós vamos avançar. Está muito claro nessa noite. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar e não querer ser só um espectador disso. Não queira ficar de fora disso. Comece no básico, querendo querer. Querendo querer. Oh, obrigada, Senhor.